Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Alan, orientador educacional do programa Acessuas Trabalho. Hoje, o objetivo do nosso encontro é saber a quantas anda o mercado de trabalho. Tenho certeza que por meio da experiência no dia a dia, você já sabe muita coisa do que eu vou dizer. Por isso, tudo que eu vou falar é mais para organizar o saber que você já possui e para ajudar você a fazer as suas escolhas. Então vamos em frente para entender um pouco mais da nossa realidade atual. Vamos ao nosso primeiro encontro virtual do Acessuas Trabalho. Vamos falar sobre o mercado de trabalho hoje. Vamos começar falando sobre os tipos de emprego. Nós vamos falar dos principais tipos de emprego e vamos ressaltar 4 pontos: a qualificação, o salário, a estabilidade e a tendência. A qualificação significa o quanto de preparo, de experiência, de estudos, de especialização um determinado emprego exige. Quanto mais qualificação, menor é a concorrência num determinado tipo de emprego e maior é o salário, que é a quantidade de dinheiro recebida por aquele trabalho. Outro ponto muito importante é a estabilidade. A estabilidade que o emprego proporciona, no sentido de proporcionar o mesmo salário todo mês, no sentido de propiciar horários de trabalho mais ou menos fixos, no sentido de propiciar um planejamento de férias. Então, a estabilidade no emprego é muito importante para o trabalhador organizar a sua rotina, levar as crianças na escola, preparar a alimentação, cuidar da casa. Quanto mais estabilidade o emprego tiver, mais ele permite a gente se organizar. E a tendência é como está esse emprego hoje, se ele está aumentando ou se ele está diminuindo. O primeiro emprego que a gente vai falar é o emprego na indústria. O emprego na indústria, ele exige pelo menos uma qualificação média. A pessoa precisa ter um ensino básico, geralmente, e alguma especialização técnica. Muitas vezes, a própria empresa fornece essa especialização, essa qualificação prévia. Em vista disso, o salário na indústria é um salário médio bastante razoável. A indústria paga salários maiores do que o comércio e do que os serviços. Além disso, a indústria proporciona uma estabilidade bastante boa para o trabalhador. Ele sabe que hora ele vai entrar, que hora ele vai sair, ele vai bater o ponto. Ele sabe quanto ele vai receber no fim do mês, ele sabe que ele vai ter um direito de uma férias, e com isso ele pode se programar, de repente para comprar uma casa, para pagar uma faculdade para o filho ou para a filha, e assim por diante. Porém, apesar do emprego na indústria ser um emprego muito bom, ser dos melhores empregos, a tendência do emprego na indústria é diminuir. E isso por um motivo muito simples. Se você prestar atenção ao seu redor, tente imaginar quantas das coisas que estão te cercando são feitas no Brasil. Por exemplo, esse celular ou esse computador onde você está assistindo esse vídeo, provavelmente foi feito em outro país, geralmente na China. Até mesmo as nossas roupas têm sido feitas em outros países. E qual a consequência disso? A consequência é que as indústrias saem daqui, vão para outros lugares e o emprego industrial desaparece no Brasil. Então, gente, se vocês conseguirem um trabalho na indústria, se quiserem
investir o seu tempo em procurar um trabalho na indústria, seja se qualificando, seja entregando currículos, é um excelente trabalho. No entanto, vocês têm que ter em mente que a tendência desse tipo de trabalho é diminuir, que a competição aumenta quando o trabalho diminui e que é um trabalho, por consequência, mais difícil de encontrar, ainda que seja um dos melhores trabalhos para se trabalhar por salário. O trabalho que eu gostaria de falar para você é o trabalho no serviço público. O trabalho no serviço público ele exige média a alta qualificação. Geralmente você precisa ter pelo menos o ensino médio para ocupar uma posição intermediária e muitos dos cargos do serviço público exigem ensino superior. Então, se você tem interesse num trabalho no serviço público, tem que se preparar mais a longo prazo. Se a coisa está muito difícil no momento atual, o melhor seria procurar um outro tipo de trabalho e se preparar a longo prazo para um trabalho no serviço público, porque ele proporciona salários de médio a altos, dependendo da ocupação. Além disso, o serviço público ele proporciona a maior estabilidade dos empregos. Você só vai perder seu trabalho se você cometer um erro muito grave ou se você infringir alguma lei. Em geral, o seu trabalho, você ocupa um cargo por quase toda a sua vida. Isso permite planejar longamente a vida, planejar os estudos dos filhos, a compra de uma casa, a compra de um carro, permite-se planejar também a rotina diária. É um emprego realmente muito bom. No entanto, a tendência é diminuir. E a tendência é diminuir, além do fato de que o emprego na indústria diminui porque as indústrias estão acabando, no caso do serviço público, a tendência diminui porque, assim como nas indústrias, os empregos no serviço público estão sendo substituídos por empregos terceirizados, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o emprego no serviço público está diminuindo bastante, apesar de ser um emprego excelente que vale como um investimento a longo prazo, a médio e longo prazo. Por fim, uma forma de emprego muito importante nos dias de hoje é a terceirização. A terceirização, em geral, ela exige baixa qualificação, apesar de que, ainda que há profissões ou empregos como limpeza, vigilância, atendimento ao público tendam a ser terceirizados, outras profissões também estão entrando no ramo da terceirização. A terceirização significa o quê? Significa que você trabalha, presta serviço a uma empresa, mas você não é funcionário daquela empresa, você é funcionário de uma empresa terceira. E essa empresa terceira geralmente paga salários mais baixos do que a empresa primária. Por quê? Porque ela não tem um nome a zelar, porque ela contrata as pessoas com menos qualificação, porque as pessoas estão com mais necessidade. Por uma série de motivos, a terceirização é um emprego que gera baixos salários e também baixa estabilidade, porque a empresa terceirizada em geral, ela não preza por manter o funcionário com ela muito tempo. E como ela paga baixos salários, assim que o funcionário ou a funcionária consegue um emprego melhor, ele deixa aquele trabalho. E ela também não busca estabelecer vínculos muito fortes. A tendência do trabalho terceirizado é aumentar e aumentar em muito. Então, se a necessidade sua é um emprego imediato, uma das formas de conseguir esse trabalho é procurar empregos em empresas terceirizadas,
porque eles são mais fáceis de encontrar e eles estão aumentando cada vez mais. Existe emprego terceirizado tanto na indústria, quanto no serviço público, quanto no comércio. Então, por exemplo, a indústria ela tem aqueles funcionários que ela contrata, mas tem outros funcionários que ela contrata uma empresa terceirizada para prestar serviços. E esses funcionários terceirizados, embora eles trabalhem na mesma empresa, eles têm menos direitos, eles têm menos salários, eles têm menos estabilidades. Mas, se a necessidade for essa, um emprego terceirizado é uma das saídas. Outra forma de emprego muito comum no Brasil é o chamado emprego informal. O bico, a viração. É um emprego que as pessoas que não conseguem um vínculo formal de trabalho realizam. Esse tipo de trabalho, geralmente, ele exige baixa qualificação. É você saber fazer um bolo, é você saber fazer um determinado alimento, é você saber trocar um chuveiro, é você saber vender um produto nas ruas. Isso, como a gente falou, a baixa qualificação gera sempre baixos salários. E, além disso, além do salário ser baixo, a estabilidade desse salário é muito mais baixa. Quer dizer, você não sabe se você vai ter o dinheiro amanhã para comer. Você não sabe se o seu bico vai dar dinheiro a semana que vem. Você não sabe se você vai ter emprego daqui a 2 dias. Você não consegue se planejar. E isso tem efeitos psicológicos muito graves. Às vezes, muitas dessas confusões que a gente tem em família tem a ver com a gente não poder fazer planos, não poder se estabilizar, não saber se o dinheiro vai entrar ou não. Essa baixa estabilidade causa uma série de problemas. E já faz alguns anos que a tendência do emprego informal é aumentar cada vez mais. Aumentar porque estão diminuindo os empregos na indústria, e os empregos na indústria, como a gente já viu, estão diminuindo porque está havendo terceirização e porque as indústrias estão indo embora do país. Essas pessoas que saem do emprego industrial e não acham lugar no emprego comercial, e nos serviços, eles têm que se virar como pode. E eles vão, através dos bicos, inventando formas de ganhar a vida. E, gente, se a necessidade está muito grande, um emprego no mercado informal pode ser uma saída. E a gente tem que fazer os planos para a longo prazo procurar um emprego formal ou formalizar essa atividade. E a gente vai ver formas de fazer isso, por exemplo, sendo microempreendedor individual, nos nossos encontros seguintes. Agora, por último, eu queria falar para você sobre o emprego por aplicativos. O emprego por aplicativos é uma coisa relativamente nova e vocês devem conhecer, por exemplo, o Uber, outros aplicativos de entrega, aplicativos de transporte, aquelas pessoas que transportam por motos, produtos para o comércio e uma série de outras profissões. Por exemplo, quem faz vídeo por YouTube buscando monetizar, todas essas atividades em que você presta um trabalho por meio de um aplicativo de celular geralmente, estão em grande aumento. E, gente, isso abrange todo tipo de qualificação, desde uma faxineira, passando por um cuidador de idosos, chegando a um professor, a um psicólogo. Todos eles hoje podem trabalhar para um aplicativo. No entanto, os salários não são altos, eles são entre baixos e médios.
Exatamente porque os aplicativos, na medida em que eles começam a controlar um determinado setor, eles tendem a abaixar o valor que eles pagam por aquele serviço e aumentar a taxa, consequentemente aumentando a taxa que eles cobram para ligar o empregador ao o prestador de serviços ao cliente. Lembrando que os aplicativos dizem que eles não têm empregados, que eles só fazem a ligação entre o prestador de serviços, de repente o motorista da Uber, e aquela pessoa que quer pegar o Uber. Isso é muito complicado, porque a pessoa que trabalha por aplicativo, ele não tem direito nenhum. Se ele ficar doente, não tem direito a um afastamento, ele não tem direito a um 13º, a férias. Isso tudo somado a uma baixa estabilidade. Ele não sabe se ele vai ter o trabalho amanhã, ele não tem horários fixos para trabalhar. Então é um tipo de emprego que tende a atrapalhar bastante a vida da pessoa, na medida que ela não vai conseguir fazer planos. Por outro lado, para aquelas pessoas que querem horários mais flexíveis, querem trabalhar só por determinados momentos, que não querem ter um empregador ou um patrão, um emprego por aplicativo é uma saída. E também para aquela pessoa que está em mais uma urgência de trabalho, né? Como eles exigem geralmente um cadastro, um veículo ou um diploma numa determinada profissão, ele é um emprego relativamente fácil de se arrumar. E como eu já disse, a tendência é aumentar muito e abranger um grande número de profissões, incluindo aí advogados, psicólogos, professores e assim por diante. Vamos falar um pouco sobre o emprego no Brasil. Aqui a gente tem um gráfico. Na parte azul, a gente vê a quantidade de pessoas ocupadas entre aquelas que podem trabalhar, que têm entre 14 e 64 anos. A gente vê que 85% dessas pessoas estão ocupadas. E 15% das pessoas que querem trabalhar, que estão em condições de trabalhar, estão desocupadas. Isso segundo dados do ano passado. Agora, com essa pandemia, a tendência é aumentar muito. Então, 15% já era um número alto. Significa que de cada 10, cerca de 1,5 pessoa estava desocupada. Isso representa um número de 12 milhões de pessoas. Eu estou incluindo aqui na categoria de desempregados também aquelas pessoas desalentadas. O que são as pessoas desalentadas? São aquelas pessoas que já tomaram tantas respostas negativas, tantas portas na cara, que desistiram de procurar trabalho. Então são os desempregados, que são aquelas pessoas que estão procurando trabalho, mais os desalentados, que representam 15%. Só os desempregados são cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil. Isso é muita gente. Então você, se está desempregado ou se já procurou tanto por emprego que desanimou, não acho que a culpa é sua. É claro que a nossa vontade de procurar trabalho influencia muito, mas a situação, o meio que a gente vive, influencia também. Vocês podem lembrar que alguns anos atrás, antes dessa crise econômica que a gente está passando, e antes também dessa crise sanitária do coronavírus, as pessoas saíam de um emprego e já conseguiam outro logo em seguida. Havia uma grande quantidade de empregos. De repente, esses empregos começaram a desaparecer. Você mesmo podia estar ocupado e falou: vou sair desse emprego porque vou encontrar algo melhor. E de repente não arrumou. Isso tem a ver o quê? Isso tem a ver com a economia do país. E dessas pessoas que estão trabalhando, percebo que 33% não tem carteira assinada.
Então, além da gente ter uma quantidade muito grande de desempregados, as pessoas que estão empregadas também não têm carteira. Isso significa que elas não têm os direitos básicos de um trabalhador: FGTS, férias, 13º, um auxílio-doença caso fique doente, entre outras coisas. Então, isso mostra que o emprego no Brasil está muito ruim. E agora, o que a gente pode esperar do emprego depois que essa pandemia passar? O que ainda talvez demore um pouco. Primeiro, gente, as engrenagens da economia vão começar a funcionar muito lentamente. Não vão voltar todos os empregos de imediato. Muitos empregos, depois do isolamento social, vão desaparecer. Então a gente tem que estar preparado para uma situação de bastante dificuldade. Além disso, a previsão da economia é de recessão, quer dizer, a economia não vai crescer nada, ou de depressão. Hoje nós estamos mais para uma projeção de depressão. A economia vai diminuir entre 5% e 10%. Isso, gente, significa uma coisa muito ruim, porque vocês vejam, no último ano o Brasil cresceu um pouco mais em torno de 1%, e a situação já estava difícil. Imagine agora se em vez de crescer, a economia do país começar a diminuir. Isso vai tornar a situação muito mais difícil. Isso vai diminuir muito a quantidade de empregos. Então, mais uma vez, a gente tem que se preparar para uma situação muito complicada. Esses cenários nos mostram o quê? Que a quantidade do emprego vem diminuindo já há alguns anos no Brasil. O número de empregos está diminuindo. Mas além do número de empregos estar diminuindo, a qualidade desse emprego está diminuindo também. O emprego está tendo menos estabilidade, está tendo menos salários, está exigindo menos qualificação. Isso mostra um cenário bastante complicado com que a gente vai ter que lidar. Então é preciso lidar com esse cenário com paciência, com calma e com perseverança. No entanto, essa pandemia, em alguns setores, ela vai criar oportunidades. Para quem vão ser criadas essas oportunidades? A primeira oportunidade é para as pessoas perceberem que não vai faltar trabalho, vai faltar emprego e renda. Isso significa o quê? Significa que as pessoas vão perceber que elas têm trabalhos para fazer nas suas casas, cuidando das pessoas que elas gostam, cuidando de si mesmas, fazendo uma horta, fazendo um artesanato, desenvolvendo, ensinando pela internet. Elas vão perceber que existe uma série de coisas que elas podem fazer e que podem ser úteis para elas e para a sociedade. No entanto, vai ser difícil ela conseguir renda por esse trabalho. E essa é a grande dificuldade. Por isso, a gente tem que se preparar para formas de trabalhos úteis, formas de trabalhos que têm utilidade social. Todas as formas de cuidado com as pessoas são úteis e máquina nenhuma vai conseguir substituir uma pessoa que cuida de uma criança ou uma pessoa que cuida de um idoso. Além disso, na área da saúde, muitas oportunidades podem aparecer para técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e pessoas que trabalham em farmácias, que vendem produtos para a saúde das outras. Essa é uma área que não vai ser possível que desapareça ou que diminua consideravelmente. Além disso, a área de alimentação é uma área importantíssima,
porque a alimentação é uma parte central da vida das pessoas. Todo mundo sabe que sem comer não dá para viver. Então, você trabalhar ou procurar exercer trabalhos no setor da alimentação vai garantir mais chance para você nesse momento pós-pandemia. Além disso, todas as formas de educação vão ser valorizadas, porque muito da educação vai exigir uma atividade mais individualizada, mais personalizada, ou até mesmo uma atividade pelo computador. Existem plataformas, aplicativos onde você pode ensinar aquilo que você sabe, seja uma receita de bolo, seja uma atividade em casa, uma atividade de construção, uma atividade de jardinagem. Você tudo pode ensinar isso pela internet e pode receber renda a partir disso. Por isso é preciso estar muito atento às oportunidades e procurar se concentrar em formas de trabalhos úteis, formas de trabalho que a sociedade não vai poder abrir mão. Essas são as nossas referências para fazer esse vídeo e eu agradeço a todos a participação. Um abraço e até logo!